Beto, Davi e Dudu chegaram à comunidade de Tainá, onde conheceram o povo e aprenderam sobre suas tradições. Enquanto isso, Dr. Augustus e Larissa entrevistavam a avó de Tainá, a cacique local. A paz foi interrompida com a chegada de Mark Muskelion e seus mercenários. A cacique aceitou ouvi-lo a contragosto, mas ao anoitecer ele saiu furioso. Mais tarde, após um ritual em homenagem ao herói Nanderu, tiros ecoaram. Os mercenários atacaram a aldeia. Para ganhar tempo, 3 guerreiros entregaram urnas a Beto, Davi e Dudu antes de partir para o combate. A cacique levou o grupo até um lago escondido, onde entrou e desapareceu. Sem escolha, os jovens seguiram e foram sugados para um templo antigo. Ali, a anciã passou seu cajado para Tainá. Acredite nas lendas, pois elas são verdade. Então, ordenou que os 3 subissem em plataformas coloridas. Raios, fogo e água os envolveram, enquanto vozes ancestrais sussurravam palavras de comando. Transformados em guardiões, eles saltaram rumo à batalha. Mas estarão prontos para o que os espera? Quando o mal surge para ameaçar o mundo, a natureza chama seus defensores. Com a ajuda de poderosas entidades elementais, defenderão a Baía de Agosto contra todas as ameaças. Eles são os Power Rangers. Então a cena retorna. Vocês 3 deram um salto através daquele espelho d'água que vocês acabaram descendo. E num flash, vocês se veem numa plataforma, né? Aquela plataforma sobe junto com vocês. Vocês estão numa plataforma de pedra, vocês veem uma runa no meio. E em volta de vocês, atrás de vocês, né? Vocês estão cercando, assim, apareceram naturalmente cercando, como se já estivesse fazendo proteção, um cristal multicolorido. Ele emana uma luz forte, não machuca os olhos de vocês, porque vocês têm visores, né, agora, mas vocês veem os espectros das cores de vocês, os detalhes em preto também, mas vocês veem o rosa, vocês veem o branco e vocês veem o azul. Do outro lado do agora, que é se tornou uma poça, um lago grande, né, não mais uma poça pequena, cercando vocês, olhando assustado, que apareceram 3 guerreiros coloridos na frente, os mercenários do Mark Muskelion. Eles se assustam um pouco com vocês, mas na mesma hora eles já levantam as armas na direção de vocês, né, e vocês veem que, embora vocês 3 estejam cercando o cristal, tem uma parte vazia e tem um mercenário que ele tá chegando perto do cristal com uma espécie de apetrecho na mão. Parece uma espécie de cápsula de alguma coisa, ele tá pra encostar no cristal. E nisso, o Davi, ele reconhece o amigo dele, o antigo amigo dele, Rico, mexendo numa espécie de painel holográfico. Do outro lado ele se assusta assim, mas você vê que ele se assusta não no sentido de tipo, o que é isso? Mas no sentido de tipo, eles apareceram. Como se ele já soubesse, por mais improvável que seja, ele já soubesse do possível acontecimento. Vocês não escutam uma voz, mas vocês sentem na intuição de vocês um desejo. Não deixem eles encostarem no cristal. Com isso, alguém vai querer fazer alguma coisa ou podemos dar início à nossa iniciativa? Iniciativa, vambora. Porque assim, pelo menos eu não sei, não posso falar pelos outros dois, né? Mas assim, eu apareço ali, eu já tô olhando em volta, com os punhos cerrados e eu faço uma posição de luta. Então beleza, então você faz a posição de luta. Eu já tô apontado pro Rico já. Você vê que o Rico tá do outro lado do negócio e entre você tem os 3 mercenários, né? Inclusive, você consegue ver o cara perto de você, ele que tá com um aparelho na mão. Você sente uma prioridade de, tipo, tirar ele dali de perto, entendeu? Assim, essa vontade que vem, você não sabe de onde, supre a sua curiosidade ou qualquer sentimento que você tem com o Rico, entendeu? Aquilo é a sua prioridade agora, né? Então abre aí o role de iniciativa, lembrando, ou no caso ensinando, porque é a primeira vez de vocês, a iniciativa desse jogo é uma perícia que você pode desenvolver ela. As perícias desse jogo funcionam da seguinte maneira: você rola um D20 e adiciona o seu dado de perícia, que no caso vai de uma progressão de D2, que é tipo uma ficha, até no máximo D12. Se soma um D20, soma o seu dado de perícia e vê o resultado.
O meu rolou. Caralho! O meu também foi. Porra, foi uma bosta. K1? Tu tirou Então beleza, então 3, né, de iniciativa. Caraca, eu consigo ser melhor do que eu, cara. Porra, é impressionante. Não, cara, você não tá entendendo. Tipo assim, de arquétipo, o meu é o mais rápido. Eu fiquei em último na iniciativa. É porque você é rápido, você tá olhando todo mundo agir primeiro pra agir com calma, pô. Pô. Claro. Você é o Flash. O seu personagem, inclusive, combina com o seu personagem, que é mais calmo, mais tranquilão. Então vamos lá, então. Rolamos aqui a iniciativa e justamente quem tava de olho aí no mercenário e estava apreensivo com a situação, que é o nosso Ranger Azul, vai começar. Lembrando que você tem as suas ações, que é uma ação padrão, uma ação de movimento e uma ação livre. Coisas de, tipo, invocar, interagir com o cenário, no esquema D&D, tá ligado? Ação padrão, ação de movimento e, no caso, uma bonus action seria pra você. Obviamente, como eu já tô vendo que o cara aqui tá me trazendo uma ameaça ao cristal, eu vou de encontro a ele, pra justamente interceptar ele e evitar que ele encoste no cristal, faça seja lá o que ele quer fazer com o equipamento que tá na mão dele. Beleza, então vamos fazer um ataque aí, vamos dizer que você tá atacando ele, né? E aí, o que acontece? Quando você faz um ataque nesse jogo, principalmente o ataque melee, você tem 3 opções. No caso de ataque mesmo, 2, né? A terceira seria manobra de agarrar, de puxar e de etc. No caso, você vai tentar atacar ele. Você tem a escolha de dar um ataque de stun nele. É um ataque que não tem penalidade nenhuma. E se você acertar, você causa 1 ponto de stun dele. O que isso significa? Significa que ele não toma dano, mas ele perde todo o movimento dele no próximo turno. Ou você pode partir pro dano letal, que no seu caso, no caso do Might, você toma 2 penalidades, ou seja, seu dado cai 2 a skill, e se você acertar, você causa 1 de dano, né? Nesse sistema é dano fixo. Porém, isso é uma regra que veio, acho que da errata, ou o pessoal fez, é a seguinte: se você causa um ponto de stun num minion, a segunda porrada que você der, que pode ser outra porrada de stun sem penalidade, você desarma o minion, entendeu? Você vê várias vezes o Power Ranger que dá uma porradinha no cara e a segunda eles derrotam o minion, tá ligado? Nesse esquema. Então você pode dar uma porrada nele e travar ele pro próximo turno, ou tentar já derrubar ele de uma vez só. Lembrando que você pode usar a sua habilidade de Ranger Azul pra te reduzir um pouco essa penalidade de, em vez de ser -2, ser -1 só. No caso, eu vou gastar recurso pra isso, não é isso? Não, o seu Solo Strike funciona da seguinte maneira, né? Explicando o Solo Strike para os ouvintes. É a habilidade do Ranger Verde que, quando ele tá sem nenhum aliado dele, é um quadradinho adjacente dele, né? 5 feet de distância dele, e ele ataca esse alvo, ele pode escolher fazer só um único ataque do turno. No caso de nível baixo não faz muita diferença, você faz um ataque por turno mesmo, e ganha um shift pra cima. O que é o shift pra cima? Você pega o valor do seu dado de skill e sobe ele um dado, né? Se ele tem D4, vai pra D6. Se ele tem D6, ele vai pra D8, né? Só que no caso, se você fizer a manobra letal, ele dá shift pra baixo 2. Ou seja, se o seu dado é D6, ele vira D2. Só que, lembrando, se você cair pro shift abaixo do valor, tipo assim, cair pra 0, você faz com desvantagem. E se cair pra baixo disso, é falha automática. Então, você tem que ver o seu valor de Brown, que no caso é D12. Então, se você tomar essa penalidade, você vai falhar automaticamente. Isso é importante de você ter em mente, né? Mesmo com o seu negócio. O seu negócio vai cair vai negar o teu skill e você vai atacar com desvantagem. Vai ser complicado de acertar o letal dessa maneira. Por isso que é uma merda o melee nesse jogo. Então eu aconselho você dar uma porrada stun nele, que é mais garantido de acertar. Ou faz uma jogada com desvantagem, por causa das suas penalidades, mesmo com um solo strike, né? E tenta derrotar de uma vez só. Tá, vou de solo strike. Vou tentar derrubar ele numa pancada só. Então beleza, então. É, lembrando que eu não quero matar ele, tá? Não, relaxa, é Power Ranger, tá ligado? Não sai sangue, só sai faísca. É. Tá bom, vamos ver o que acontece. Caralho! Caraca, o maluco tá muito cagado hoje, mano. Não fala. Douglas, você não sabe, mas eu tenho um péssimo histórico pra essas coisas, então... Tá bom. 18, cara. 18 com desvantagem. Caralho. Me diz aí como é que você desarmou, né? Desabilitou, derrotou esse mercenário, cara. Vamos fazer as coisas com estilo, né? Eu dei uma de Billy no filme de Power Rangers e mandei um monte de... Ai, caramba, como é que chama o nome daquilo que eu esqueci? Mortal pra trás. É, dei vários mortal pra trás, colei no cara... Ah, somersaulting. Dei vários somersaulting, cheguei até ele, bati na mão dele pra desarmar, a arma caiu na minha mão. Com a outra mão, no caso a mão direita, eu dei uma palma no peito dele pra jogar ele pra água. Então, cara, você dá um somersault ali pela borda do cristal, né? Que vocês estavam em volta do cristal, e o cristal é aquele cristal bem com ponte agudo, né? Finais finos, assim, pra cima em direção do céu, né? Você passa pelo cristal pra, tipo, cortar caminho, né? Dá esse golpe e é certo que quando você dá o soco no meio dele, assim, cara, o cara sai voando, né? Ele não chega a cair na água, mas ele sai
Sabe quando a pessoa toma um porradão, cai e vai arrastando no chão? E você vê que ele já cai desmaiado, né? E o aparato cai na água, né? A minha intenção era pegar o aparato, mas se vai contar como quebrado, pode deixar. Ah, não, tudo bem. Uma coisa legal do sistema é as suas ações livres, que seria a bonus action da quinta edição, são ações de interação com o cenário, e aí é aquela coisa do tipo o player e o mestre, entendeu? Eu deixo você gastar a sua ação, uma das suas ações livres, que só tem uma, né? Pra pegar o negócio, te deu um soco e ainda pegou o negócio no ar, tá ligado? É, porque justamente a ação era justamente essa. Com uma mão, eu bati na mão dele, peguei o equipamento, caiu na minha mão, com a outra eu fui lá e pá, vaza daqui. Perfeito. Você andou 2 quadradinhos, você anda 5, né? Então você tem mais 3. Tá. Existe aqui aquele papo de engage e desengage quando tá colado um com o outro? Tem as mesmas ações da quinta edição e algumas a mais. Tá, eu posso andar mais quantos quadrados? Mais 3, é. Tá, então colei com esse outro babaca aqui. Você faz um movimento, pega o negócio e aí, tipo, imagina que você fez outra pirueta, né? Já que você tá incorporando o Billy, né? Com certeza. E já cola no lado dele pra olhar o cara só tem tempo de virar o rifle na sua direção. Então, beleza. Próximo carinha, que é esse carinha aqui, né? É o mercenário que tá logo atrás de você. Você se empolga com a força que você deu um soco, né? Forte. E fez um movimento de assim, que você nunca faria normalmente, né? Mas o mercenário, ele vê o amigo dele desmaiado do lado dele, que passou deslizando no chão do lado dele, vê você e ele já abre fogo na sua direção. Uhum. Seguinte, agora vem a regra de defesa do jogo. Como é que funciona as defesas desse sistema? Você tem 4 defesas, que é Toughness, Evasion, Willpower e Cleverness, que seria tipo resistência, evasão, força de vontade e sagacidade. Tradução livre minha, tá? Não tem tradução esse jogo ainda. Não, tudo bem. Obviamente, alguns efeitos ditam aonde vai algumas defesas. Por exemplo, se o cara dá um ataque psíquico em você vai resistir com sua força de vontade. Mas no combate, assim, ataques físicos, tiro, disparo, soco, essas coisas, se você puder ver que o cara tá te atacando, você pode esquivar. E aí você fala assim, eu estou esquivando do ataque. Então eu rolo contra a sua evasão. Ou você pode simplesmente falar, eu não vou me esquivar, eu vou socar o dano, né? Eu vou tomar porrada e vou absorver o dano. E aí eu rolo contra a sua toughness. O player tem essa escolha. A única vez que ele perde essa agência de escolher onde vai a defesa é se ele pega na surpresa, que é 100% da toughness dele, entendeu? Tá. Então nesse caso, o que eu tenho à disposição? Como você tá distraído, eu imagino que você não teria nem como esquivar, tá ligado? Ele vai direto na sua toughness, que é a sua melhor defesa. Não, tudo bem, porque eu ia jogar na evasão, mas pela lógica que você tá passando, é mais lógico que vá pra toughness. Mas beleza, mas eu tô te explicando pra você que é escolha, se você sempre que puder, escolha a sua melhor defesa, entendeu? Ah, justo. Não tem essa, não, se você puder usar a melhor defesa, use. Foda-se a lógica. A lógica é que a gente tá no roleplay, se precisar, entendeu? Só poucas vezes alguns efeitos, algumas habilidades impossibilitam a escolha. Ou de ter uma escolha all, entendeu? Uhum. Então vamos lá. Então ele vai te disparar. Ele vai rolar então um D20, um D4, porque ele é treinadinho. Nossa! Errou miseravelmente. Caraca! Inclusive, ele quase tirou erro crítico, porque o erro crítico aqui é o valor do dado de skill, e não o dado D20, né? No caso. Mas beleza, vamos lá. Ele disparou, você sente a submetralhadora dele disparando, e você sente batendo nas suas costas, e você sente o impacto dos disparos, mas o impacto que normalmente você ou seria jogado pra longe com o impacto do tiro, ou então você pelo menos ia cair no chão, tá ligado? Ele parece que alguém te empurrou, alguém mais fraco que você te deu um empurrão, e você nem se mexeu. Você sente que você recebeu um disparo, mas não acontece nada com você. E aí, esse cara, ele fica assustado, que ele largou o cartucho em você e dá um passinho pro lado. Ele se recua. Quando você arma a guarda, Léo, você vê que o Beto, né, se vê cercado por 3 pessoas, né, já, né? E aí você viu pulando por trás de você o Ranger azul, né, tudo mais. Mas esse cara aqui, o cara à esquerda do Beto, ele não se intimida com aquela situação de ver o alvo e ele já tenta alvejar você. Mas você tá ciente, né, você tá lá em guarda olhando pros 3, né, tá ciente que ele vai disparar em você. E aí eu te pergunto, com que defesa você quer se defender? Com Evasion ou com Toughness? Evasion. Vamos a Evasion? Então beleza, então... Os outros têm Evasion de mim. Ah! Foi mal. Olha só. Se liga na maldade. Se ele tirar erro crítico, ele acerta o amiguinho que tá diretamente atrás de mim, ó. Verdade. Isso é bem Power Ranger, inclusive. Seria delicioso.
Nossa, quase critou. 18 acertou, né? Caralho, acertou por 1, filho da puta. Vale dizer, o crítico nesse jogo é toda vez que você rola o número máximo do seu dado de skill, não valendo o D2. D2 não crita. Quase que ele critou, então ele se acertou. Você tomou 1 de stun. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem movimento no próximo turno. Você não tem a sua ação de movimento. Mas tem outras maneiras de burlar. Quando chegar a sua vez eu te explico isso, entendeu? Tranquilo. Então, ele dispara em você e ele vamos! Fazendo os aliados dele acordarem, né? Heróis coloridos e o cristal que apareceu e tudo isso foi um susto, então as pessoas ainda estão deslocadas. Ele se move pra cá e você vê que ele se escora na quina do cristal e fica te olhando já, tipo, em cover, né? Em cobertura, né? Preparado pra dar a próxima ação dele. Então, seguindo aqui, é o outro mercenário do outro lado de você. Ele vai disparar também. Você vai se esquivar ou vai... Vou me esquivar. Ainda se esquivando. Torce pra não tomar um crítico. É uma falha crítica. Uma falha crítica. Beleza, ele tirou 1, né, no D4, beleza. Cara, mesmo assim ele fica desesperado, sacou? Ele vai atirando na sua direção, assim, tipo... Sabe que você vai largando o pente inteiro na sua cara, tá ligado? Uhum. E aí me descreve como você se esquivou dele enquanto ele se aproxima de você. Ele vai atirando, eu só vou, tipo, me esquivando assim, pra um lado, pro outro. Aí quando ele atira mais em cima, eu dou uma abaixada. Quando ele atira mais pra baixo, eu viro de lado, assim. Até que ele fica colado em mim e eu só seguro o rifle dele. Ele fica... Que acabou o cartucho. E aí, como é que você elimina ele? Porque ele tirou um erro crítico pra deixar você eliminar ele. Eu tiro o rifle da mão. Tipo assim, na hora que ele encosta em mim, eu pego o rifle dele, tiro da mão dele. E nisso que eu tiro da mão dele, eu não tenho noção ainda da minha força. E aí, tipo, ele sai voando e cai no lago. Eu, tipo, eita. Aí eu jogo o rifle no chão. Você dá um soco na intenção de, tipo, de jogar ele no lago. Ele quase cai no lago, tá ligado? Ele cai aqui sai com o bracinho, metade do corpo cai quase na água, assim, tá ligado? Ele sai voando, assim... Você vê aquele voo bem de filme de ação que o cara tá puxando por corda, só que tipo, vai voando assim, cai e vai... Com certeza, a gente ainda escuta aquele... E aí ele cai já desmontado ali. E nisso, olhando a situação, a câmera vem do cara voando e volta pra primeira pessoa, olhando a situação do Dudu. Você acabou de ver essa cena, o cara deslizando, o Beto dando um soco assim, forte pra caramba, tá ligado? Os dois blindados, né, tacando um tiro de dano nada. E é tua vez, meu querido. Então o Dudu, ele dá uma olhada pra um lado, ele vê um cara sendo atirado pra um lado, ele olha pro outro lado, vê um cara sendo atirado pro outro. Ele fica assim, caraca, os caras tão fortes pra caramba. E aí ele dá uma gingada, jogando pra essa direção aqui, e cola no maluco. E aí ele, né, dando uma estrelinha, ele já vai e dá um chute com 2 pés no maluco, cara. Tipo uma estrelinha com pomo sem asa, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. E aí eu te pergunto, você vai tentar um dano letal nele, ou você vai tentar só stunar ele, que é o letal tem desvantagem, né? O seu dado desce em 2, então você rolaria com desvantagem, igual o André rolou, né? Ou você tenta o stun sem penalidade nenhuma, mas você só trava o movimento dele no próximo turno. E aí no próximo você pode até finalizar ele. O que você prefere? Não, a minha ideia era tentar dar um chute vindo de baixo pra cima, com as 2 pernas, pra acertar realmente a arma. Então seria mais um stun mesmo, né? Pra tentar ver se derruba ele ou desarma ele. Perfeito. Então rola aí um ataque de stun. Narra a cena aí, você conseguiu, você acertou. Eu foco mais pra acertar nos braços, né, na arma, pra ver se ele joga a arma longe e desarma ele, e é isso. Vou dizer que você chutou a arma dele caiu dentro do lago. Beleza. E beleza, esse foi o seu movimento. Lembrando que você ainda tem mais 3 quadrados de movimento. E como você tem mais speed alta, você tem mais 4 ações livres. Se você pode fazer interações com o cenário, ou então você pode converter, se eu não me engano, cada ação livre em uns 5 feet de movimento também. Um quadradinho. Então, a minha intenção agora vai ser se mover mais ou menos pra cá, só que agora sim em furtividade. Dá pra andar mais um. Se você quiser converter 2 ações livres em movimento, você não pode, mas é um quadradinho se quiser. Então, mas uma tem que fazer... Eu não sei se tem que fazer algum teste de stealth. Você não pode fazer stealth porque você precisa de uma ação padrão pra fazer stealth, entendeu? Ah, tá. Vou fazer isso aqui pra fazer o cerco, então. Beleza. É bom que já explica uma mecânica do Ranger Verde. Mas vamos lá, então. Beleza. O último mercenário, cara, esse cara, diferente do outro que tentou descarregar o cartucho na queima-roupa, tá ligado? Ele vem atirando assim em volta de você, assim, do Beto, né, no caso, né? Eu vou tentando desviar. Então, beleza. Desviar de novo, né? Então, vamos lá. D20, D4, seja o que Deus quiser. Ui. Outro crítico. Outra falha crítica. Narra aí, esse cara fugindo aí, como é que você cata ele?
Cara, então é o seguinte, quando ele tava aqui, né, ele começa a atirar, ele vai vindo por aqui assim, aí na hora que ele vai dar um passo por aqui, ele meio que dá uma escorregada. Nisso que ele dá uma escorregada, eu seguro ele pela gola da camisa, puxo a arma, jogo a arma no chão e só empurro ele. Ele cai pra trás aqui, tipo, ele fica agarrado. Sabe quando a pessoa tá, tipo, agarradinha assim na borda, assim, tá preso ali na borda. Beleza, então, foi o turno dele. Agora, o mercenário cercado ali em volta de vocês, né, volta do Ranger Azul e do Ranger Rosa, ele gasta uma ação padrão dele pra desengajar. Vai se agrupar aqui com o aliado dele. Fica agrupadinho com o aliado dele ali. E é isso aí. Agora o próximo, último do turno, você, o Ranger Branco. Só pra explicar a mecânica, né? Você tá com stun. O que isso quer dizer? Que você perde sua ação de movimento até o início do próximo turno da pessoa que te stunou, certo? Aham. Como a pessoa que te stunou já foi pro saco, quando acabar o seu turno já acaba o efeito de stun. Você perdeu sua ação de movimento. Isso não quer dizer que você não pode se mover. O que você pode fazer, como no D&D 5ª edição, você pode transformar a sua ação padrão em dash e se deslocar. Ou você pode converter, já que você é um personagem de bastante speed, né? Bastante atributo de speed, você pode converter cada free action sua em 5 feet de movimento. Ou seja, é uma free action pra um quadrado, né? É, uma free action pra cada quadrado, exatamente. Ok. Como você tem bastante, eu acho que você consegue ainda mover e atacar. Não, tranquilo, é quase minha ação de movimento inteira. A pergunta que eu tenho é o seguinte: eu tirei a arma daquele maluco, aquele maluco tá pendurado. Se eu quiser arremessar essa arma nele pra ele cair, isso é uma free action ou é a action? Ele já tá derrotado. É porque eu esqueci de marcar pra variar de novo, eu sou um animal. Mas ele tá derrotado já. Você pode jogar a arma na cabeça dele e cair na água, tá? Eu deixo você fazer com uma das suas free action. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou andar colado aqui no cristal, né, pra parar bem perto do mercenário que tá na pontinha aqui do cristal, e nisso eu já vou chegar, tipo assim, de pé no peito, estilo This is Sparta nele, e vai ser letal mesmo. Então beleza, então vamos lá então. O que seria esse de manobra, que tem stun, letal e manobra? Sabe quando no D&D você tem tipo grapple, empurrar, chove? Ah, tô ligado. É a manobra, entendeu? Já tem um cálculozinho. Lembrando que você... Ah, não, você não tá equipado com as suas armas ainda, não dá pra fazer essa manobra. Deixa eu... Não, eu ia falar se eu podia, tipo, empurrar um no outro e os dois caírem, mas não sei se isso é viável. Então, eu vou quebrar o teu galho porque eu achei legal. Você move mais um quadradinho pro lado. É, exatamente, eu vou juntar a cabeça dos dois, que os dois estão de costas pra mim. Telefone? E eu vou fazer o seguinte, normalmente você precisa de estar usando armas leves pra usar a tua habilidade de Triple Strike Attack, tá ligado? Aham. Só que, como você tá usando soco pode ser considerado uma arma leve, óbvio, né? Imagino. Eu vou deixar você fazer o Triple Strike, se você quiser, mas aí é aquela coisa, vai gastar ponto de poder nisso, né? Não, tranquilo. Como é que funciona o Triple Strike? Você consegue fazer 2 ataques com cada um com uma mão, né? Com uma de suas mãos. E um terceiro ataque que é o follow-up, que é tipo um combo, né? Que é com um dado separado, né? Aham. Tudo isso sem penalidade, né? Porque você vai estar como se tivesse equipado com uma arma. Eu vou quebrar esse galho pra você. Aham. Mas aí vai gastar o PP pra fazer isso. Não, já gastei, inclusive. Quando eu cliquei ali, eu fui gastando o poderzinho. Então, beleza. Então rola o stun, mas ele vai ser dano letal, tá? Tá. Você pode fazer ataques em alvos diferentes também, tá? Com o follow-up. A única diferença é que o ataque follow-up, que é o terceiro, tem que ser em um dos alvos que você acertou. Porque é tipo, pum, combo, entendeu? Aham. Ih, caralho. Nossa. Mas foi o D20. O primeiro tu acertou, Aham. o segundo você não acertou. Então você pode tentar combar ele e finalizar ele com o follow-up. É isso que eu vou fazer. E você conseguiu. O que aconteceu foi o seguinte, cheguei por trás dele, aí tipo assim, eu dei primeiro uma porrada no cara que tá na minha direita e o cara que tá na minha esquerda viu, e aí ele conseguiu desviar, porque assim, eu ia meio que voltar com as costas da mão nele. Ele conseguiu desviar, só que aí eu fui e voltei e dei uma outra porrada e os dois meio que bateram um contra o outro e os dois caíram. Beleza, perfeito. Os dois caem no chão com as porradas que você dá neles, né? Eles são derrotados, né? Eu queria falar que é o seguinte, tipo, tinha sobrado uma free action, eu queria usar essa uma free action pra destruir a arma dos dois. Tá, beleza. Ele pisa nas duas armas e as duas armas, tipo assim, se partem ao meio. Perfeito. O número chamado está fora da área de cobertura. Então, beleza, então. Com isso, acaba o seu turno, volta para o nosso Ranger Azul. Você vê essa seguinte cena, o Ranger branco, né, o Beto, ele acabou de dar as porradas nos caras, os caras caíram, eles estavam cobrindo a sua visão do Ranger branco, né, então você tá vendo ele, né, ele tá naquela postura dele de combate, você vê o Dudu logo atrás de você, né, o Ranger rosa logo atrás de você, e numa linha reta sua tem o último cara e ele já tá tremendo, assim, olhando pra você tremendo, assim. Bom, eu vou andar devagar até ele, vou colar com ele. Ele já tá stunado,
Então você pode atacar com outro ataque de distância, sem penalidade, né? E que o Dudu já deixou ele amaciado pra você, né? Então, outro ataque de stun. E você pode usar o solo strike, ou seja, quando você abrir aí a paradinha, bota aquele shift up, bota umzinho. Que dessa vez eu vou bater normal. Shift up 1 e vamos rolar. Merda. Quanto deu total? 7. O cara tava stun, Darren, que você derrota ele. E ele já tava sem arma, tá ligado? Tava levantando a mão e você acerta a primeira porrada nele. Como é que é? A primeira porrada. Vou virar ele de costas e vou dar aquele golpezinho como se fosse dar um chop na nuca pra ele arriar. Aham. Ah, tipo, a famosa golpe do Vegeta que desmaia o Goku num golpe só. O cara ficou com medo de mim, ele virou as costas, ele pensou por um instante em se jogar do lago. Eu segurei ele pela roupa, antes dele se jogar, e dei o chop na nuca dele e arriei ele. Cara, quando você faz isso, ele cai no chão, né? E você tá até mais perto, você vê do outro lado do lago, você vê que o Rico, né? Ele tá mexendo num painel holográfico, assim, ele tem tipo um bracelete, e o bracelete tá emanando uma luz pra cima, na frente do rosto dele, e ele tá mexendo num painel, assim, holográfico, de uma tecnologia que você nunca viu. Como você tava distraído com a luta, você não reparou. Ele tá segurando uma espécie de cristal, ele não tem cor, ele é tipo, ele é opaco, assim, de uma cor, seria branco, mas ele é transparente, né? E aí você vê que ele tá, tipo, com um sorriso na cara, e você conhece ele, você sabe que ele tá com essa cara dele, porque ele tá prestes de conseguir alguma coisa grande, ou quando ele ganhava de você no videogame, ele fazia essa cara, e você sabe que vai dar merda. E aí ele aperta no ar, né, mas seria o último botão do painel, e aí ele fala, consegui. E começa a sair do cristal uma energia de uma cor assim, não é uma cor escura, mas é um transparente, assim, meio arroxeado. E vocês três sentem uma energia muito ruim, como se fosse tipo uma energia maligna, né? Saindo do cristal e preenchendo um cristal tipo artificial na mão dele, né? E aí ele fala assim, tô quase conseguindo. E eu vou poder agora ativar os meus novos brinquedos. Ele olha pra vocês assim e sobe em volta do lago como se fosse uma espécie de defesa natural do cristal, uma bolha de energia. E vocês olham, principalmente vocês, o Ranger branco e o Ranger azul, né? Que estão pessoas desmaiadas na frente de vocês, né? O mercenário desmaiado na frente de vocês. Você vê que os olhos dele se abrem como se fosse um zumbi. Começa a vir uma luz vermelha, como se fosse um implante, alguma coisa neles, né? E eles começam a se levantar, tipo, meio não humano, não natural, sacou? Eles vão se levantando assim, e aí eles começam a se contorcer, né? Vou até botar que vocês dão até um passo pra trás do susto da situação, e deles, sai de dentro deles, como se fosse, não fisicamente, tipo, explodindo em sangue nem nada não, tá? Sai uma espécie de espírito, de uma alma penada, só que não é uma alma penada como o clichê que vocês veem de filme, é como se alguém tivesse pego uma alma de uma criatura viva, de uma pessoa, e colocado num corpo robótico. Caralho! Que pariu. Uma mistura de máquina e alma, sacou? Davi reconhece na mesma hora. É a tecnologia que vocês estavam desenvolvendo, você e a Tainá. Parte dela, pelo menos. Não tudo, porque vocês não chegaram num ponto tão avançado assim. E vocês veem essas criaturas nefastas na frente de vocês. O Davi dá mais um passo para trás e ele fica horrorizado com o que ele tá vendo. E incrédulo da tecnologia que estava sendo desenvolvida na universidade ser usada para isso aí. No que vocês estão olhando, vocês só vê a gargalhada do Rico do outro lado, né? Ficaram tão lindo os meus Sivanix. Ataque ele, eu quero o resto da energia do cristal pra mim. E, como eles apareceram, né? Eles já apareceram na iniciativa aí. Pô, deixa a gente tirar uma iniciativa nova aí. Tudo bem, se você conseguir rolar. Caralho, que filha da puta, cara. Eu quero muito socar a cara do Rico. O meu foi 13, tá, Diogo? Porra, tirei 6. Ah, vamos nós. Agora foi, 12. Perfeito, cara, perfeito. Antes de começar o turno, vocês veem essa energia, essa situação macabra, vocês sentem uma presença, né? Cada um de vocês sente a presença. A mesma presença que disse pra vocês, ensinou pra vocês as palavras de ativação das armaduras de vocês, de guardião. E essa mesma presença, ela não fala com palavras, mas vocês sentem uma intuição de olhar a parte de trás da mão de vocês, né? De cima, que fica de cima, da mão esquerda de vocês. E aí vocês percebem que nas armaduras de todos vocês tem cristais, cada um da cor da sua roupa, do seu uniforme. Vocês sentem essa intuição de, tipo, arrancar o cristal da roupa, da armadura.
E aí? Aí eu faço isso. Eu também. Eu também. Vocês três puxam, e na hora que vocês puxam, o Beto tem um flashback do mestre dele, falando assim, que ele foi há pouco tempo, né? Você tá preparado, né? O Dudu, é engraçado, porque ele puxa, você sente uma presença que você não deveria lembrar, mas você sabe que é ela. No mesmo tempo, a sua mão segura o cristal como se estivesse segurando uma arma, tipo um revólver, sacou? Você sente uma voz na sua cabeça que você não lembra dela, mas você sabe de quem é. A voz de seu pai, falando, você tá pronto, meu filho. E aí, na mão de vocês, o cristal morfa numa adaga, e uma única adaga, né? No caso do Ranger branco. E no Ranger rosa se transforma numa pistola. Caralho, eu herdei o 3/8 do papai. Qual é, cara? Não, que eu achei que eu ia ficar com 2 adagas. Não, é porque essa não é as armas especiais de vocês, é o Blade Blaster padrão, entendeu? Ah, tá. Vou agora, né? Vocês estão com as armas na mão assim, o Davi sente essa necessidade e você sente uma lembrança positiva, como se fosse a presença dos seus pais e coisas assim do tipo. Só que no momento que você puxa o cristal igual a eles e as armas, uma adaga, né? Um punhal e um detonador na mão de cada um deles, você escuta uma presença agressiva, um calor que emana dentro de você como se fosse uma fúria. Até por conta do sentimento que você tá sentindo do Rico, né? De tudo que você tá sentindo. Você ouve a voz, ouve palavras, né? Mais uma intuição, é uma vontade com um propósito. Você escuta aquela voz que te ensinou a palavra de comando e falou assim: você não vai usar essa arma inferior, você é o Ranger das Chamas, queime os seus inimigos. No seu cristal, em vez de aparecer o detonador, né, aparece sua arma única de Ranger verde, uma lança em chamas, rompe do cristal da sua mão e você, quando você toca, você já tá com uma lança com chamas azuis em volta dela, né, olhando na direção dos seus inimigos, né, pra atacar eles. E ao mesmo tempo que você se vê com a lança em rixa, assim, olhando na direção dos seus inimigos, você sente como se uma cobra tivesse enrolada em volta de você, te prendendo, te atrapalhando. Você sente o poder da arma, mas ao mesmo tempo você sente o peso de estar empunhando ela. É como se você tivesse cercado por uma cobra flamejante. E resumo, né, explicando pros ouvintes, o Ranger Verde tem um feature extra de nível 1, que é a arma única dele de Ranger. Diferente dos Ranger, que eventualmente eu vou dar as armas de poder deles, o Ranger Verde, né, a classe Ranger Verde, ela tem uma arma que tem uma vantagem extra de uma arma normal e uma desvantagem. No caso, né, o André, ele escolheu que a arma dele fosse uma arma de 2 mãos, né, de força, né. Ela dá dano elemental, né, no caso fogo, só que ela reduz o movimento dele em 2 quadrados, né, em 10 feet. Então, por isso, ele se sente enrolado pela cobra, porque justamente ele tá menos ágil, se movendo menos, né. Então vamos lá, primeiro turno, Ranger do Trovão, Ranger branco. Cara, ele olha pra essa adaga que tá na mão, né? No primeiro momento ele já se move, mas aí ele vai atacar o Sylvanix que tá na direita dele. Tem 2 Sylvanix, eles saíram dos 2, agora cadáver, né? Que tá sem alma, né? Dos 2 mercenários que você derrotou em combo, né? Isso, eles estavam exatamente na minha frente. Eu dei aquele passo pra trás quando as almas estavam saindo pelo susto. Então eu dou mais um passo pra frente e continuo de frente aos 2, mas ele vai atacar esse que tá na direita com a adaga mesmo. Beleza. Agora você tá usando uma arma direita, porque esse sistema não é favorito pra quem dá soquinho, então você pode atacar sem penalidade, sem sofrimento. E nós temos um crítico. Delícia. No caso, quando você dá crítico, você causa o dobro de dano. No caso, o dano da arma é 1. Você teria causado 2 de dano. Narra como você destruiu esse Sylvanix. Então, ele chegou perto desse bicho. Ele tava segurando uma adaga, né, com o punhal pro lado de fora da mão, não pro lado de dentro, né? Então, ele encravou o punhal do lado da cabeça e puxou. Nisso que ele puxou, a cabeça estourou. Foi tipo cabeça pra um lado e corpo pro outro. Assim que você corta, você vê o início do movimento cinético do golpe, as partes se separando, e aí só fica aquele miasma e o cadáver, né, a entidade, né, desaparece. É, mas não sobra nada nem da tecnologia, nem de nada? Nada, ele evapora como se fosse um espírito exorcizado. Caralho. Sinistro. Bom, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou me posicionar. Eu vou dar mais um passo aqui pra minha esquerda, pra meio que me posicionar entre o espírito e o cristal, pra ficar numa posição de que eu ainda tô protegendo o cristal, pra não deixar que esse espírito avance. E é isso, passei. Isso é uma coisa interessante, você se posiciona atrás do cristal e antes você tava lutando com pessoas vivas, né? Elas se assustavam, elas reagiam. Literalmente, quando você fez todo o estrago no tese aliado dessa criatura, desse Sylvanix, né? O outro que tava na sua frente, ele só virou pra você como se fosse um zumbi olhando pra próxima refeição dele. A cabeça torta, flutuando, né? Metade do corpo robótico flutuando assim na sua direção. Nenhum esboço de nada. Você tá até arrepiado debaixo da roupa, sacou? De tanto incômodo. É, André.
Dadas as circunstâncias, eu tenho 2 Sylvanix à minha frente. Então, nesse caso aqui, eu vou colar com... Não, com esse aqui, melhor. Lembrando que agora você só anda 3 quadradinhos. Você anda 5, você anda já menos um pouco, né? Sim, sim. Então, colei com esse Sylvanix que estava perto. Na verdade, 2 estavam à mesma distância, então escolhi um aqui como alvo e... É hora da porrada. Lembrando que você pode ativar o seu Solo Strike aí. Sim, senhor. Então quando fizer o macro do ataque, shift mais 1. Beleza, então letal com Solo Strike. Temos um crítico. Ah, é? Foi o D4? Caramba, que bom. Então você bate 2, você bateu 4 nele. Quanto pra acertar? 15, né? 15 acertou. Narra você destruir nele. Bom, o Davi, tomado pelas chamas e tentando ainda segurar a fúria, por um instante ele deixa ficar com bastante raiva, porque ele tá realmente inconformado da tecnologia que ele acreditava que estava sendo desenvolvida pro bem da humanidade, tá sendo usada numa coisa horrenda como essa. Então, nesse momento, tomado por esse sentimento, ele pega a arma e literalmente enfia no meio da cabeça do Sylvanix. E faz com que ele pegue fogo. Quando você crava, você vê que a aura esverdeada da criatura, né? Ela rompe em chamas e rapidamente ela evapora, como todos os outros Sylvanix que você vê acontecendo, né? Eles têm aquele feedback do golpe, né? Da pancada do golpe, e eles evaporam como se fosse uma alma sendo exorcizada. E, seguindo no meu turno, eu colo com outro Sylvanix que estava ali perto. Perfeito. E eu encerro meu turno. Beleza. Agora qual é o Sylvanix lá atrás? Como eu falei, eles são metade do corpo só, né? Então eles vão flutuandinho, né? Quando eles se mexem, vocês não tinham reparado até agora, quando eles se mexem, faz um barulho de como se tivesse um vento assoprando numa fresta de janela. Aquele barulho bem assustador. E eles vão se mexendo. E aí esse Sylvanix, você imagina que já estivesse esperando ele vir, né? Se posicionou ali, né? Sim, sim. Quando ele virou a esquina, ele já veio já com a mãozinha assim levantada. Nossa. Pra te dar aquela pancadazinha de bem pancada de zumbi mesmo, assim, né? Pra te jogar pra trás. E aí, quando ele te dá o golpe, você vê que a outra criatura que tá flanqueando você agora, flanqueando o Beto, ele agarra teu braço, assim, metade do teu corpo, e você fica sem muito como se mexer, né? Em resumo, isso é só roleplay pra explicar essa habilidade dos Minions. Ele tem vantagem pra atacar toda vez que o aliado dele está adjacente à criatura que ele está atacando. Eu vou desviar com o Invasion, tá? Beleza, perfeito. Ele te agarrando é só roleplay, tá? Não te impediria de fazer a... Não, eu sei. coisa certa, não. Não acertou. Não acertou. E ele teve um erro crítico. É isso que eu ia falar. Ele teve muito 1 ali. Ele teve 2-1. Então, quando você rola mais de um dado que não seja o 2, óbvio, o 2 nunca conta nem para acerto crítico, nem para erro crítico, isso não seria sempre o crítico ou o erro crítico. O acerto crítico, vamos supor que você rolou um D12, e o D12 tirou 9. E você rolou o D4, e o D4 tirou 4. Você vai usar um 9. Sim. Obviamente, você vai usar um 9. Só que você pega, se um dos seus dados rolou crítico, você pega o crítico. A mesma coisa é a falha crítica. Se algum dos seus dados rolou 1, é a falha crítica. Nesse caso, inclusive, o D2, né? Foi o D2 que rolou 1. Ah, foi o D2 que rolou 1? Foi. Não, foi D6. Não, foi o D2. É D2, cara. Não foi erro crítico, não. Mas fica pra explicação. E se tu rolar, por exemplo, um crítico e uma falha crítica na mesma rolagem de dado, o dado maior tem soberania se é crítico ou falha crítica, entendeu? Ah, saquei. Só que no caso, você pode ter uma falha crítica e acertar o golpe. Eu vou criar situações que vão te atrapalhar, entendeu? Aí vai tudo da situação do roleplay, a gente vai vendo na hora. Aham. Mas agora ele, mesmo com vantagem, ele errou você, né? Que você tem 17, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Cara, você vê que a criatura te agarra e você fica naquela. E aí como é que você se esquiva? Tem um bicho te agarrando por metade do corpo. Cara, então, como exatamente que ele vai me atacar? Ele deu uma patada aquela que vem de cima pra baixo jogando o peso do corpo dele, só que ele é um fantasma. Então ele tá, tipo, praticamente agarrando você também do outro lado. Ah, nisso que ele vem com essa mão de cima pra baixo, eu simplesmente me jogo pra trás me escorando no cristal. Então a mão dele passa bem na minha frente. Fico de costas colado no cristal e a mão dele passa na minha frente. E aí você consegue também se desvencilhar do outro. E acabou o turno dele, nosso Ranger rosa. Já que os inimigos resolveram colar ali no Léo, eu vou focar aqui pra ajudar o Ranger azul. Sacanagem. Eu vou ajudar justamente o Léo ali. Perfeito, vai disparar em quem? Esse aqui, o 7, né? Então faz seu disparo. É, ele vai pegar a arma e vai só disparar e falar assim: eu vou exorcizar você, ô caralho. Faz o disparo usando o modo Blaster ali, do Blade Blaster, né? O targeting, né? Usando o seu targeting. Então, vamos lá. Eu uso o Blaster, target, não pode usar o finesse, não? Ah, tá, porque o finesse é melee. É melee. O seu melee é D4, né? E o target é D6. Sim. Vale mais a pena você bater.
Eu botei no modo Blaster pra ser pelo roleplay, mas você pode usar a melee se você quiser, não tem problema. Não, vou usar o Blaster mesmo. Eu vou usar o Blaster. Eu só perguntei, né? Lembrando que se você se posicionar e criar linha de fogo dos alvos, você consegue ativar sua habilidade de volley. Como é que funciona o volley? Você ativa ele, você gasta um poder, um PowerPoint seu, né? E você consegue fazer um disparo contra todos os alvos que você tem na linha de visão até o valor do seu volley, que no caso do nível 1 são 2 alvos diferentes, entendeu? Mas tem que ser em alvos diferentes. Cara, vou ver se eu consigo fazer isso então, já nos 2 alvos ali. No caso, pode atirar aqui e aqui, ou se você se posicionar melhor, tu consegue atirar nos 2 carinha do Léo, ou então no carinha lá atrás, e é 50 feet de distância. Brinca de se posicionar e mete bala. Se você quiser gastar a habilidade, você tem 2 pontos por dia no nível 1, né? Aí você pode guardar, mas essa habilidade ele também pode matar Minion, mandando real pra ti. Exatamente. Me diz uma coisa, eu consigo subir em cima do Cristal Zel? Não, porque além dele ser pontiagudo, você vê que ele tá em volta daquela aura que o Rico fez, né? Então você sente que, tipo assim, se você chegar perto dali, encostar ali, você pode se danificar, se machucar, não vai ser uma experiência legal pra você. Não, tranquilo. Eu tava só procurando um ambiente mais alto mesmo. Beleza. Foi uma boa ideia, mas tinha essa questão. Sim. E vocês estão presos nessa rodela aí por causa da barreira, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou realmente me movimentar pra ficar aqui e tentar os 2 disparos nos 2 personagens que cercaram o Léo. Então beleza, então ativa o volley. Se eu não me engano, você faz uma rolagem contra os 2 alvos. Não é várias rolagens ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui. Ah, não, você faz um ataque pra cada alvo. Então, 2 ataques, mete bronca. 18 e 10. Você teve uma falha crítica, no D6 você tirou 1, né? Um você acertou e o outro você teve uma falha crítica. Mas qual que você acertou aí? Cara, vou considerar que eu acertei o que não atacou ainda, que é o 7, esse aqui. Tá, beleza, não tem problema. Narra como é que foi a ação, derrotando um dos alvos e depois eu dou a falha crítica. Ele dá um mortal pra frente, se aproxima e tenta dar um tiro acrobático. O primeiro tiro ele acerta, o segundo tiro, quando ele pisa, o chão molhado ele dá uma escorregada. Aí ele acerta a bunda do Ranger branco. Só de responder. Só de responder assim. Pera aí, Você faz os disparos, né, na direção do Sylvanix, só que você, como disparou todo equilibrado, cada um foi pra um canto, só que você atrapalhou assim. E aí, nesse meio tempo, como você mesmo escorregou, você ficou prone, você caiu no... Tá, tranquilo. Você ficou prone. Quantos movimentos você fez? Eu acho que eu fiz todos, Eu fiz todos. Calma, é que você tem as suas ações livres ainda, né? Ah, é verdade. Você gasta 15 feet pra levantar, e você tem literalmente 4 ações livres. Você pode gastar 3 dessas 4 ações livres e levantar. Tá, eu vou fazer exatamente isso. Então, vou gastar pra levantar e falar, opa, foi mal. Pelo menos não tá habilitado o Friend Fire. Então, beleza, então. Você tem mais uma ação livre, vai querer fazer alguma coisa, alguma interação? Vou ficar com a arma apontada, pro outro mais distante. Ah, tem uma ação de mirar. Exatamente. Tá, você não pode se mover, e aí você pode gastar suas ações livres pra ganhar mais um pra acertar. Até no máximo 3. Então fica ligado nisso aí, Douglas. Exatamente, foi isso que eu fiz, tá? Eu gastei minhas ações livres, né, tô parado ali, pra apontar pro Sylvanix. Não, infelizmente você não pode mirar pra poder atirar no outro turno, não. Isso aí foi piraminha, entendeu? Mas pro próximo fica ligado pra você fazer isso. Ah, tá. Então vou só me posicionar pra cá, só. Segue o baile. Esse alvo aqui, que é o outro Sylvanix que tava mais atrás, ele acabou de sair de um dos mercenários que o Ranger Branco quase jogou fora da arena. Ele vem flutuando de volta pra arena e ele chega nas chamas azuis do Ranger Azul, flanqueando ele. Então ele vai atacar com vantagem, né? Vou defender com Toughness. Eu imagino, até porque ele veio por trás de você, faz sentido você... É, não tem como meter uma evasão nem se eu quisesse. Puta que pariu. É muita sorte, cara. Caraca, ele tirou um nos 2 dados. Porra. Ele vem te dar uma porrada nas costas. Do mesmo jeito que eu narrei ele batendo no Ranger branco, né, no Beto, ele tenta jogar o corpo assim na sua direção pra te ferir, cara. A cobra que tá enrolada em você morde ele, assim, tipo, joga ele pra longe, entendeu? Ele tá prone do teu lado. A Senhora das Chamas, né, sua guardiã, o Davi ainda não sabe, mas o André sabe, né? Ela pinça ele no chão, tá ligado? Tipo, ela morde ele, pinça no chão. E ele tá caído no chão. E esse outro carinha aqui, ele normalmente atacaria com vantagem, mas o outro cara tá no chão, tá completamente não ameaçando você, né? Então ele vai te atacar normal. Toughness de novo. Outra falha crítica. Uma outra falha crítica no esquema aqui. Mas ele te acertou. Ah, legal. Então você toma 1 de dano, tira 1 da sua vida aí, né? Você tem 3 vidas, você toma 1. No momento em que a Senhora das Chamas pinçou o outro, esse se aproveitou pra me atacar. Não deu tempo pra ela defender os 2 ao mesmo tempo. Ela escolheu atacar o atacante anterior. Mas quando viu que eu tomei o dano desse segundo, ela foi lá e pinçou ele também. Tá, beleza. Ela, tipo, você e ela tem uma reação simbiótica, né? De dar aquela reação do golpe ao mesmo tempo e ela faz aquela coisa de cobra de virar assim, né? E, tipo, joga ele pra longe, entendeu? Ele tá prone do teu lado. Você faz os disparos, né? Na direção do Sylvanix. Você tem 2 movimentos. Você pode atirar aqui e aqui, ou se você se posicionar melhor, você consegue atirar nos 2 carinha do Léo, ou então no carinha lá atrás, e aí você pode guardar.
Aí pinça o outro também no chão. Beleza, Andy é branco. Ok, então eu vou fazer o seguinte, quando eu percebo que vem essa flecha do Dudu e mata o bicho e a outra quase me acerta, eu olho pra ele, né, eu falo... Foi a flecha não, foi um disparo de energia, porque é da pistolinha. Ah, tá, aí eu olho pra ele assim, né, tipo, eu falo assim, pô, qual é, cara? Sabe aquela mãozinha assim pra cima, né? Aí nisso eu faço um joinha pra ele assim e viro pra esse outro bicho, tentar fazer nele, nesse bicho que tá exatamente na minha frente, vou tentar fazer nele exatamente a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Beleza, faz o golpe. Eu acho que acertou. Foi crítico de novo. Boa. 2 de dano. Morreu. Então assim, eu fiz esse joinha pro Dudu, encravei a adaga no bicho, tipo, meio que explodi a cabeça dele de novo. E aí, eu vou meio que cercando o cristal e eu vou gastar mais uma free action, uma das minhas free actions pra parar aqui. Aí eu vou parar aqui pra meio que flanquear esse bicho aqui, tipo, ajudar o Davi. Você chega perto do Davi, você vê essa situação bizarra. Ele olhando pros dois lados, assim, com a lança em chamas na mão. Quando chega perto, você consegue ver que a lança é uma lança física que tem chamas em volta, como se fosse uma aura de fogo em volta. E você vê essa entidade que parece uma cobra. No caso, ela tá agora com a cabeça empurrando pra baixo esse Sylvanix que tá na sua frente. E, tipo assim, é bizarro. E você sente um calor intenso, assim, tipo um fogo muito forte emanando do Davi, né? E é a vez dele. O Davi ia bater no Sylvanix, que agora tá entre ele e o... Os dois estão no chão, né? Os dois estão no chão, no caso. É, pois é. Mas como ele viu que o Ranger branco chegou pra dar um help, então ele vai se virar o Sylvanix que tá mais longe do Ranger branco e... Safadinhos, porque você não conseguiria usar o Solo Strike nesse aqui, safadinho. Muito bem, muito bem. É, pois é, né? Então, vamos a ele. Letal, óbvio. Só tem a opção de letal, né? Tomado pela raiva. Shift Up 1 e eu ganho vantagem por ele estar prone? Sim. Exatamente. E você tá atacando corpo a corpo. Se você estivesse atacando a distância, não. Beleza, então é Edge. Edge, isso. E Roll. Acertou. Matou. Beleza. O Davi, ainda tomado pela raiva desses bichos, ele viu o bicho no chão, virou a lança de alto pra baixo com uma mão, cravou no peito do bicho e também fez ele pegar fogo. Perfeito. Ele dá aquela derretida do fogo e depois exorciza, né? O mesmo efeito acontece. E nisso eu viro a cara pro Rico. Você vê que ele tá rindo, assim, olhando pra você, tipo, e continua... Agora que você olha pra ele, você vê que o cristal na mão dele, que não tinha cor, agora ele tá tipo... Sabe quando tá enchendo uma garrafa, né? Tá com a garrafa quase cheia, assim, aquela cor preta e roxeada em volta do cristal, tá cobrindo ele quase todo, tem quase o finalzinho, e ele tá rindo lá. O Davi dá uma serrada de leve nos olhos, tudo bem que o Rico não vai ver, mas internamente é assim que ele tá se sentindo. E aí, você vê que nesse momento que você tem um lampejo de pensar, né, de raciocínio, você vê que o cristal dele craquela e estoura na frente dele. Ah, não. E aí, cara, o cristal Zell, principalmente o Dudu que tá mais perto dele, tá vendo, ele literalmente desaparece. What? Num efeito meio espiritual, só que ele vai ficando transparente e desaparece. E aí o Rico olha pros dois mercenários que estão com ele, né? Os que estão olhando assustados ainda, porque a situação toda é muito fora do padrão. Aí ele fala... infelizmente não vai ser dessa vez como vocês se chamam, guardiões, né? Não vai ser dessa vez. Mas o que vai vir vai ser muito pior do que vocês estão enfrentando. Ele, literalmente, e os 3 mercenários teleportam. Você faz uma luz e desaparece. Desgraçado. Calma que não acabou, não. Você vê que esse fantasma aqui, ele vai sendo atraído por um vórtex que toma o lugar do cristal. Ele para aqui, e aí aquela espiral de energia negra que se formou ali, daquela coisa que o Rico tava fazendo, essa fumaça preta entra, se mistura com aquela fumaça espectral verde do Sylvanix. Do mesmo efeito que o Sylvanix rompeu de dentro do corpo do mercenário de qual ele foi formado, vocês veem a criatura gigantesca, grande. Vocês 3 têm aquela intuição de novo, não são palavras, mas vocês sabem, isso era pra ser o guardião do cristal, só que ele está corrompido. E ele entra na iniciativa daquele Sylvanix, que é a vez do Douglas ainda. E aí, Dudu, é você, apareceu esse cramunhão aí na tua frente. Tipo isso.
Ai, caraca, bicho. O Dudu fica olhando assim, né? Tipo, que bruxaria é essa, cara? Porra, qual é, velho? Eu tava quietinho na minha. Você vê essa criatura, é como se fosse a evolução do Sylvanix que você estava enfrentando, sacou? Um espírito maior, né? Uma entidade maior tomou posse do negócio. Só que vocês sentem que, assim, diferente dos Sylvanix que são só malignos, vocês não sentem malícia dessa criatura, desse guardião, essa entidade. Vocês sentem tristeza, como se algo bom tivesse transformado nessa coisa grotesca por causa da tecnologia. O Beto fica puto. E Duduzinho é tu. O Dudu, ele olha pros outros dois, né? E ele vira e fala assim, agrupar. E ele vai meio que andando, dando volta do Guardião Sombrio, se aproximando. Como ele sentiu a aura triste, ele ficou meio sem saber o que fazer. Ele tá ali, mas ele... alguma coisa... Ele resolveu não atacar. Mas ele tá ali em guarda, com a arma em punho. Você pode entrar em dodge. Quando ele se aproxima mais do grupo, ele fica próximo e começa... Vai entrar em esquiva, né? Vai ficar na defensiva. Isso, e fica na defensiva. Perfeito. Beleza, você fica ali olhando assim, guarda olhando, né? Aquela criatura, você vê que ela olha pra você quando você faz um movimento, igual às vezes que toda vez que vocês se movem perto do Sylvanix e ele detecta movimento, como se fosse um robô mesmo, um robô zumbi, né? Ele acompanha você e você olha nos olhos vermelhos dele de máquina, mas você vê um lamento. Me destrua, me salve. Você sente essa voz na sua cabeça. Vocês todos sentem. O Dudu, ele dá uma olhada assim pros outros e fala, a Skynet tá falando com vocês também? Foco. Essa criatura tá sentindo muita dor. Ela precisa da gente. O Davi tá num misto de raiva, inconformismo e descrença. Porque ele tá vendo o trabalho que ele ralou pra caramba desenvolvendo na universidade, que ele acreditou a vida inteira que pudesse ser algo bom, ficando dessa forma. Então ele simplesmente balbucia assim, não acredito que chegou a isso. Cara, o sentimento de pena do Dudu e a hesitação do Dudu faz ele perder, né, o interesse do Dudu, né? E ele vem voando. Ele é uma espécie de Sylvanix. Ele é metade do corpo só, né? Ele vem pra cá, entre vocês dois. Ele tenta agarrar, né? Tipo, quando dá aquela esmagada, assim, dá uma porrada pra esmagar, né? No Ranger branco. Só que ele vai tentar te esmagar com uma habilidade que ele só pode usar 3 vezes por dia, que é o Slam. Ele vai fazer um ataque, né? Um ataque de might. Você vai se esquivar ou vai... Eu posso escolher, então vamos esquivar. E ele errou. Ele errou. Então não acontece isso. Porque se ele acertasse, ele podia pegar você e bater com você no André. Porra, isso seria épico pra caralho. Vamos falar. Eu tô pulando essa epicidade. Cara, ele tenta te pegar pela sua cintura, sacou? E aí, só de você se esquivando da mãozada dele, você sente que a aura dele te queima, sacou? Mas tipo, não causa dano, mas te incomoda pra caralho. E você... Bom, essa adaguinha, eu posso com essa adaga usar a minha habilidade? Normalmente não, mas eu vou deixar você fazer daquele esquema. Você pode dar a adagada com o golpe, um soco com a outra, e aí a gente faz o golpe de stun, e aí o follow-up eu deixo você fazer dessa maneira. Ou então você ataca com a desvantagem, mas não... desculpa. Falei merda. Você dá o golpe de adaga, dá um soco letal sem penalidade, porque é justamente o efeito do triple ataque é você negar a desvantagem de atacar 2 vezes, né? Então vamos lá, eu vou... Então primeiro da adaga, né? Você gasta seu último pontinho de poder. Então vamos lá, o primeiro é a adaga. Esse golpe acertou. Próximo que é o stun. Esse errou. E esse foi erro crítico. E deixa eu ver o follow-up. E esse acertou pra caralho. Não tem crítico no follow-up por causa do skill baixo. Eventualmente, quando ele subir pra D4, ele vai poder dar crítico também. Então você acertou 2 golpes. Foi 2 de dano nele. E, como desvantagem, cara, ele vai fazer mais uma tentativa de te agarrar. Só porque eu achei maneiro mesmo. 15 não te acerta não no Invasion não, né? Não. Nossa, se fosse Toffles pegava. Tipo assim, você vai dando porrada nele, ele vai sentindo, mas ele tenta te agarrar de novo e você esquiva, né? Tipo, joga o corpo lado e aí você acerta o seu follow-up. Pode ser uma cabeçada, uma joelhada, enfim, o follow-up é um golpe melee do jeito que você quiser, né? O que aconteceu foi o seguinte, ele deu uma adagada e o bicho caiu. Na hora que ele foi dar um soco, o bicho meio que chegou pra trás. Aí nisso que ele chegou pra trás, ele aproveitou e foi, tipo, de sola no peito. Aí, pá! Aí o bicho caiu. E aí é você, Ranger Azul. Você vê que o bicho tá ali na guerra com você e você, porra, as porradas do Beto foram doídas. Você vê que os mesmos golpes que o Beto acertou nos mercenários e nos Sylvanix, que, porra, o mercenário era isolado. O Sylvanix se explodia em fumaça. Aí esse o cara tomou e tá lá lutando ainda, tá ligado? Beleza. Bom, ainda assim só posso dar um ataque por turno, então... E esquece o do Solo Strike. Tá ali colado, não tem como. Então, vamos nessa.
Ih, capei. Cara, você acerta a lançada nele, ele segura a sua lança, sacou? E ele começa... Você sente uma dor vindo dele, mas isso não impede dele só segurar você e pedir que o golpe continue. Segurar a sua arma, né? É, o Davi toma aquele susto, né? Porque ele não esperava que o bicho fosse tão forte. Você tá lambido em fogo, sacou? E ele segurou você e foda-se se tá machucando, entendeu? Bom, não posso fazer mais nada. Mantenha a posição. Tá, beleza, então. Douglitas, Rei de Rosa, é tu. O Dudu, ele fica meio assim, meio que incrédulo, né? Olhando pro bicho ali. E ele fica com aquilo martelando na cabeça dele. E quando ele vê os outros atacando, ele começa gritando: não, vocês estão machucando ele. E aí ele vira pra você assim: continue, me ajude. E aí ele empurra o Ranger azul, né, que tava segurando a lança dele, de volta pro quadradinho dele. Cara, o que acontece? Ele se apega na fé dele e ele começa a fazer umas cantigas de herê. E ele vai se aproximando com isso. Enquanto ele se aproxima, ele fala: o espírito a gente limpa com água e sal grosso. Ele olha pra água ali e ele tenta de alguma forma, sei lá, jogar o espírito na água ou trazer aquela água pra lá. Beleza, vamos usar aqui uma sagacidade, tá ligado? Primeiro, qual objetivo você quer? O que você quer fazer com isso? Esquece mecânica, só digo o que você tá pretendendo fazer com a ação. Ele tá querendo literalmente dar um banho de sal grosso, quer dizer, um banho, né, de água salgada ou de água no bicho. Mas você quer causar dano nele, né? Sim, exatamente. Então beleza, então. Ou jogando ele na água, no rio, ou fazendo o rio, usando justamente o meu poder das correntezas. Então faz o seguinte, faz o seu ataque à distância, como se fosse disparando, mas aí o roleplay é esse, pode ser? Pode, claro. Então beleza, então segue o baile. Você inclusive pode usar a arma, como ela tem o cristal, tipo o seu morfador, né? Pode usar a arma como foco pra fazer você controla a água com a arma, assim, tipo, mexendo nela, né? É exatamente isso. Ele, focado naquela fé dele, ele mira a arma e dispara. Beleza, você vê que a água sai dos arredores, te circula e quando você dispara o tiro, é como se a água tivesse encoberto o disparo e foi junto, né? Isso. Então faz aí o ataque. E você acertou. Tu causa mais 1 de dano. Você vê que ele... E ao mesmo tempo que você vê a reação de dor da forma física dele, você sente uma sensação de alívio dessa mesma entidade que tá junto ali deles. E aí quando vai se escaldando da água, você vê separando. Só que vai ter um guardião do bem, né? Uma entidade que você vê uma espécie de pluma, de asa, né? E essa criatura, tipo, parece um ceifador, né? Se separa e volta. A coisa se gruda de novo, né? Eita. Você não mirou nem nada, mas você acertou, você tem sua ação de movimento e ações free action. Ele só vai se aproximando, sempre dando a cercadinha. Beleza. Cara, você vê que você causou esse efeito nele, ele faz ataque de oportunidade de 6-2. 16 pega? 16 pegou. Não deu, Dudu. O Beto deu uma porrada nele. Ele vem, cara, desesperado pra cima de você. E aí ele tenta a última manobra dele do dia, de slam. E vai tentar te agarrar, Dudu. Você vai se defender com o quê? Com o Toughness ou com o Evasion? O Evasion, meu Toughness é horrível. Nossa senhora, negócio. Que isso? Caralho, cara. Acho que eu não esquivei, não. Mesmo com o erro crítico, pegou. Cara, você vai se defender com o Toughness ou com o Evasion, Léo? Porra, em mim de novo, vejam, cacete. Você é a única pessoa no Reach. É, que agora literalmente o meme criou vida, né? Vou bater nesse filho da puta com esse outro filho da puta, né? É isso aí. Exatamente. Nossa! Ainda foi crítico essa merda. Meu Deus! Já foi crítico. Caraca, cara, você vê que a manobra que você fez causou muito dano. Tipo assim, fez efeito. Você sabe que tá no caminho certo. Fez a ação correta, moralmente correta. Mas aí, cara, quando ele acabou de pegar você pela perna, assim, você tentou esquivar, né? Tipo, você tava esquivando, você dá um pulo pra se esquivar, ele pega você no ar pela perna. Assim que ele encosta na sua perna, você fala assim, você lembra da tua mãe falando: toda ação, até as boas, tem consequência. E esse flashback da sua mãe, tá ligado? Te dando uma chinelada. E, cara, você vira o chinelo. E bate no Beto com toda a força, tá ligado? O Beto não tava esperando, ele fica... Eu agarro o Dudu, eu protejo o Dudu, me protejo, pá, tá ligado? Bate no chão. O quanto de dano essa porra dá mesmo, cara? Não sei, essa porra tá me chamando... Eu sou um porrete agora. Cara, guardião corrompido usou o golpe Havaiana da mamãe. Porra. E é que você percebe que foi a Havaiana da mamãe mesmo que gritou, né, viado? É, exatamente. Exatamente. Você é a Havana de pau, cara. Você virou a Havana de pau, cara. Eu consigo imaginar o Léo pulando, dando um mortal pra trás, indo para lá, atrás da árvore, lá no canto. E mesmo assim eu voei e acertei. A cena foi maneiro, pô. Meu brother, eu saí tipo aqueles gritos que tem no filme, sabe? Yau!
Só foi. Eu só fui. Cadê? Porque dependendo do dano, ele matou o Léo. Não, matou não, derrotou, né? No caso, né? Derrotou pra sempre. Não, corrige, né? Derrotou pra sempre. Não tem nada a ver não, velho. Você volta na próxima encarnação. Ah, tem nada a ver. Pô, tu morre, mas tu vira aquela cabecinha que fica ali, né? Chamando os outros gênios. Morri, mas passo bem. Que merda, hein? Então vamos lá. Olha lá, cai, ó. É só esse que merda do dia. Eu já sei, eu tô fudido. Cara, pô, achei maneiro, vai ficar épico. Dudu, você que tomou o golpe. Tu tomou 2 de dano. Porra, então por que minha vida foi toda pro Beléu? Porque você tem 2 de vida. Ah, é verdade. Outra coisa, o golpe normalmente dá 2 de dano. Então, Léo, você tomou o dobro. Eu caí também. O quê? Tá devendo. É, porque foi dano crítico. Aconteceu o seguinte, cara, quando o Ranger rosa bate no Ranger branco, o golpe, ele solta o Dudu no final do golpe e sai voando os dois. E no meio do voo, os dois se transformam e caem dentro da água. Você, Davi, vê que é água rasa, tá ligado? Eles caem assim, tipo... Sabe de barriga pra cima, com a cara fora da água, você vê que eles estão, tipo, num lugar raso, tá ligado? Mas, tipo assim, ele sai voando, assim, e cai da plataforma, tá ligado? E aí é você. Cara, o Davi olha assim. Por um instante ele já pensa: não vou conseguir fugir com eles daqui. Você percebe que os dois, eles estão só desmaiados. Mesmo que a violência do golpe tenha sido grande, parece que a armadura de vocês protetora, ela segurou o impacto. Eles estão visivelmente só desmaiados, mas sem nenhum dano físico, assim. Visualmente, assim, eles não estão sangrando, eles não estão nada. Em termos de regra, esse é um dos efeitos da armadura dos Power Rangers. Quando vocês caem a 0 pontos de vida, vocês são só destransformados, né? Vocês caem desmaiados e com 1 de vida. Ou seja, vocês não estão em perigo de vida nem nada. A rede de morfagem protege vocês não correm perigo de vida, mas estão fora de combate. Ok. O Davi vê que os dois foram arremessados com a violência do caramba. Ele fica com um certo medo, mas ele fica um pouco reconfortado porque ele consegue ver que os dois, pelo menos assim, aos olhos dele, eles não estão visivelmente feridos. Não, eles não estão. Você consegue confirmar, ter certeza que eles não estão em perigo de vida. Eles só estão desmaiados mesmo. Nisso ele volta os olhos ao guardião e ele tenta se concentrar e falar com a guardiã das chamas. Sabe quem é ele? Ele é o guardião do cristal. Ou era. Dê fim a essa existência pútrida dele. O mestre das correntezas estava no caminho certo. O Davi suspira. Por que as coisas chegaram a esse ponto? Ele fica realmente desolado, mas... Você sente um puxão, como se alguém tivesse te empurrado para agir, sacou? Você é muito passivo, acaba com ele. O Davi vai partir pra cima. Faz o golpe e aproveita que você tá de fato solo. É, né? Andei, colei com ele e vamos ao ataque. Lança das chamas, não me falhe. Vamos de solo strike e vambora. E André. Puta merda. Cara, você crava a lança nele, tá ligado? Tipo, ele segura você. Você vê que ele tava de costas, né? Que ele dá uma porrada assim, tava de lado, né? No caso, que ele fez o movimento do swing, né? E aí ele vira pra você e te ataca. No momento que ele para meu ataque de novo, né? Aí o Davi, ainda querendo evitar, ele fala: volte assim, pare com essa luta desnecessária, por favor. Ele tá sentindo dor segurando a tua lança de chama, né? Ele vira a tua lança de lado pra te dar um soco, né? Ele vira assim a mão pra te dar um soco. Me ajude! Te dá o soco. E defendo com toughness, é claro. Pegou na sua cara o soco, tá ligado? Mas você não sente o impacto. Ok, vamos continuar na trocação franca. Vamos lá de novo. Pegou. Dá o fim à cena. Quando ele percebe que o guardião mais uma vez implora por ajuda para destruir, o Davi, nesse momento, os olhos dele marejam, ele concentra a força que ele ainda tiver, a chama na lança fica mais intensa e ele crava no que seria na direção do coração do guardião. Você crava, você sente a parte metálica fendendo pelo seu corpo, ele começa a tremer assim, um grito, tipo um grito de Banshee, né? Sai dele e ele, do mesmo jeito que os outros Silvanix, ele rapidamente evapora. A luz é forte, acaba também acordando vocês dois aí na água, né? Vocês veem assim a cena que a criatura vai se transformando, a fumaça esverdeada, acinzentada, maligna, vai sumindo e ele vai tomando a forma dele original. Vocês dois levantam, vocês veem o Davi morfado, as chamas vão diminuindo e ele destransforma também, né? Tipo, parece que as chamas acabam, né? Dá uma última lambida assim em direção do céu, né? O fogo dá uma subida e você vê ele destransformado. E aí você vê essa criatura, né? Ela vai voando assim, ela olha na direção de vocês.
ela aproxima principalmente do Dudu. Aí você vê ela estendendo um dos dedinhos dela, o dedinho indicador um pouco maior, e aí ela toca na sua testa. Você sente uma energia boa e um sorriso. Você vê ela sorrindo pra você. Por algum motivo ele lembra justamente da Mãe de Santo, que ele falou um pouco antes da viagem. Ele olha pra vocês todos, faz uma reverência com a cabeça. Vocês só sentem sentimentos, vocês não sentem palavras sendo ditas, né? Só sente intenção. E você vê uma intenção de tristeza nele, agora não mais de sofrimento, mas uma tristeza vindo de uma preocupação. E aí, na mesma hora, as asas dele crescem, envolve vocês. Vocês só veem aquele um flash, né? Um apagão. Vocês se veem dentro daquele lugar de onde vocês saíram, que tá a Tainá olhando pra vocês. Atrás de vocês, assim, as asas descobrem você tá esse guardião do cristal. E vocês veem a Tainá, caso vocês não lembrem da Tainá, é a doutora, né? Ela tá segurando o cajado da avó dela, e a avó dela tá, tipo, desmaiada. E você vê que a Larissa tá desmaiada também, ela não acordou desde aquele momento. Mas a senhorinha tá desmaiada como, tipo assim, ela tivesse desmaiado de morrer mesmo, assim, né? Super pálida, e a Tainá tá tipo, vó, por favor, não, vó.